Conquiste o sucesso financeiro em seu consultório odontológico, seguindo essas dicas de gestão na prática. Olá, eu sou o Fábio Garcia, sou empresário e mentor de mais de 2.000 dentistas. Antes de entrar nas dicas, eu vou falar para você um pouquinho de sucesso financeiro. Eu vou falar de liberdade financeira. Todos nós buscamos a tal sonhada liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? É você poder consumir produtos e serviços sem se preocupar com o preço. É você ter tranquilidade e não se preocupar com nenhum aspecto financeiro na sua vida particular e na sua vida profissional. Para você construir liberdade, pessoal, é uma construção de várias etapas. É como se fosse construir uma casa. Você não começa construindo uma casa pelo telhado. Você começa construindo uma casa, a primeira coisa é tendo terreno, adquirindo terreno. Depois que você adquirir o terreno, você começa pela base. E a base é o mais importante da construção. Porque eu posso fazer uma base para construir um prédio, um sobrado, ou eu posso fazer uma base para construir uma casa simples. E essa casa simples eu não vou conseguir dar um upgrade, valorizar aquela casa. Então, quando a gente fala de liberdade financeira, é uma construção de base. E é muito comum dentistas, que é uma profissão, o dentista ele não se preocupa muito com essa parte financeira, né? O dentista ele não foi preparado na sua formação para essa parte. Ele cometeu uma série de falhas de gestão no seu consultório e hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas extremamente valiosas que se você implementar aí no seu consultório, na sua clínica, você vai ver que funciona e você vai começar a construir esse alicerce, essa base forte para que você conquiste a tão sonhada liberdade financeira. Dica número 1. Finanças pessoais e finanças profissionais. Doutor e doutora, uma coisa é você, outra coisa é o seu consultório. Separe as finanças. Se você deixar tudo misturado, sabe o que acontece? Você não tem controle nenhum. Normalmente, o maior gargalo do dentista é o próprio dentista, não é o consultório, não é a clínica. É importante ter uma separação. E eu vou trazer para você aqui uma dica prática para que você já inicie esse processo de separação. Tenha 2 contas bancárias, uma conta para o consultório e uma conta pessoal. É o primeiro passo para você fazer uma separação do que é pessoal do que é do consultório. Fechou? Dica número 2. Tenha um planejamento financeiro. Um plano financeiro é muito importante. Projeção financeira orçamentária, plano de metas, quanto eu devo gastar em cada área. Nós, da GPR, ensinamos isso para os nossos mentorados, da importância de você trabalhar metas orçamentárias, não é só meta de crescimento. Muitos gurus, muitos mentores aí fora falam para vocês, você deve faturar, você deve vender, vou vender 100k, 200k, 300k, mas ninguém fala de controle, de gestão, de gerenciamento, orçamento. Então você tem que ter orçamento para gastar com dentista, com dental, com laboratório, despesas fixas. Então um bom planejamento financeiro faz muita diferença e meta, consequentemente, é fundamental. Terceira dica, controle de fluxo de caixa. Dentista, você tem que ter controle do que entra e do que sai. E uma boa análise do fluxo de caixa, né? É importante, é muito comum ao longo da minha experiência, eu ver dentistas que começam um mês negativo e termina positivo. Por quê? Porque não tem uma boa gestão de fluxo de caixa. Nós aqui na GPR ensinamos para os nossos clientes como fazer uma boa gestão do fluxo de caixa. De maneira prática, de maneira direcionada. Mas tendo controle de entradas e saídas, vai ajudar muito você ter uma visão ampla do seu negócio. Principalmente da parte do business, do consultório em si. Mas eu posso aplicar essa mesma técnica para a minha vida pessoal. Porque quando a gente fala de liberdade financeira, eu estou falando dos dois indivíduos. Da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas Fábio, eu não sou pessoa jurídica ainda. Para você entender melhor, assista essa aula aqui sobre PJPF. Porque ela tem muito a ver com essa dica aqui do fluxo de caixa. Dica número 4. Cuidado com os gastos desnecessários. Muita gente não dá importância para pequenos gastos. Eu vou dar um exemplo clássico que acontece muito nos dentistas que eu conheço, que eu já mentorei e que mudaram essa forma de agir, que é os gastos mínimos.
Dentista não controla gasto, por exemplo, não tem gasto de controle de insumos, de materiais. Vou dar um exemplo quem trabalha com equipe. Eu atendo no meu consultório, eu sou dentista. Eu dificilmente vou desperdiçar alguma coisa, né? A não ser que eu seja um idiota, né? Eu estou desperdiçando, estou tirando do meu bolso. Mas será que o doutor João que trabalha comigo não vai desperdiçar um anestésico? Vai usar só uma parte do anestésico e vai jogar o restante fora? Não vai dar importância para os gastos? Então é importante eu ter controle dos gastos no meu consultório, na minha empresa. Então nós aqui na GPR ensinamos como fazer esses controles e como ter aliados nesses controles. A sua auxiliar, a sua secretária, que é peça fundamental nesse jogo. E aí eu trago essa mesma reflexão para a minha vida pessoal também. Ou seja, toma cuidado com os pequenos gastos. Os pequenos gastos fazem muita diferença no final. Vou dar um exemplo de um dentista mentorado por nós, que passou por um trabalho de desenvolvimento conosco aqui, que está junto conosco, é o Dr. Rogério, que ele nos relatou para o nosso analista que ele tinha 8 streams diferentes. 8 streams diferentes. Ou seja, e aí quando ele relatou aquilo para o consultor, o analista, entrando especificamente nesse conteúdo, nesse assunto, eu parei para refletir e falei, rapaz, eu também acho que eu tenho também bastante streams aí, fui ver, eu tinha 6. Só de música eu tenho 3. Como assim 3? É, porque eu tenho um iPhone e eu tenho o iCloud. E eu pago lá a mensalidade do iCloud que me dá acesso à Apple Music. Então tem um. Eu tenho o Spotify, que é o mais comum, todo mundo utiliza. E eu tenho a Amazon Music, porque eu tenho a Alexa. Os 3 tocam música. Ou seja, não tem necessidade de ter os 3. Eu reduzi um e continuo com 2, porque não teve jeito, porque um está ligado ao iCloud e o outro está ligado à Alexa. Mas tá vendo como R$20, R$30? Olha, vamos fazer uma conta rápida aqui, hein? Ó. R$30 de um streaming que eu pago, que eu não vejo, que eu não assisto, eu não tenho tempo. R$30 vezes 12 é igual a R$360 por ano. R$360 por ano eu pago a parcela de uma viagem. Ou, dependendo para onde eu for, eu pago a viagem. Eu pago um final de semana. Ou seja, isso faz muita diferença. Dica número 5. Tecnologia. Doutor e doutora, não dá mais para você não ter um bom controle financeiro. Não dá para você sobreviver hoje num mercado cada vez mais competitivo com fichinha de papel. Você tem que ter um bom software de gestão. Você tem que ter uma boa ferramenta de gerenciamento financeiro do seu consultório. Nós, da GPR, temos uma ferramenta financeira muito eficiente, que é uma ferramenta financeira. Mas além da ferramenta financeira, nós temos parcerias com grandes empresas que têm softwares de gestão completos, onde é a forma mais eficiente de você gerenciar o seu consultório. Então, não dá mais para ter papel. Não dá. No mínimo, uma planilha você tem que ter. Mas você tem que ter um bom gerenciamento. E tem que ter tecnologia, né? Não dá para ficar mais ficando no modo analógico. Então, tecnologia é fundamental. Sexta dica. Desempenho. A partir do momento que eu defini uma meta, eu tenho que acompanhar regularmente o desempenho, os resultados. Eu tenho que avaliar os indicadores. Então, olha como é importante você ter controle. E quando você tem controle, você vai avaliar se está... Porque não é porque eu defini uma meta que eu tenho que faturar 100 mil e eu estou faturando 30 e está tudo certo. Não, eu tenho que entender o que está acontecendo. Será que a minha meta não foi muito exagerada? Será que o desempenho não está muito aquém do que eu gostaria? Ou seja, então avaliar os indicadores é fundamental. Então eu tenho que ter indicadores e nós aqui na GPR temos ferramentas de maneira prática. O dentista consegue identificar qual é a sua real situação. Sétima dica. Você tem que ter várias formas de pagamento, né, doutor? Por incrível que pareça, tem muito dentista que não tem todas as formas de pagamento disponíveis. Tem dentista que não tem cartão de crédito. Ah, não, mas isso não existe, Fábio. Existe. Recentemente eu peguei uma situação dessa. Sabe por quê? Porque ele me falou que tem juros na maquininha. Aí eu falei para ele que existe uma técnica para isso, mas que não é tema para essa aula. Eu tenho que ter várias formas de pagamento. Eu não posso perder venda por causa de meio de pagamento. Então tem que ter boleto, tem que ter cartão, tem que ter débito recorrente, tem que ter boleto parcelado, Pix. Até o Pix agora é parcelado. Eu tenho que ter todas as formas de pagamento
eu tenho que dar facilidade. Tire da mente de vocês esse negócio, eu parcelo em 3 vezes sem juros, mas isso não é tema para essa aula. Tem uma aula que eu falo exatamente sobre isso, como que você parcela da maneira correta. E a 8ª dica, invista em marketing. Temos que aumentar nossa visibilidade, a gente tem que atrair novos pacientes, a gente tem várias estratégias de marketing eficazes. Eu recomendo que você assista conteúdos aqui no canal, especificamente falando de marketing, com o nosso mentor de marketing, meu sócio, que é o Rodrigo Garcia, onde ele traz várias dicas para você sobre marketing. Mas o marketing, ele é fundamental. O marketing é quando a gente vai atrair um novo paciente. Existem várias formas de você fazer marketing. Marketing com endomarketing, o marketing externo, tráfego pago, campanhas de saúde. Tem várias estratégias. Por isso eu recomendo que você assista os vídeos aqui no nosso canal que fala sobre marketing. Para finalizar, lembre-se que uma boa gestão financeira é fundamental para garantir o crescimento e a sustentabilidade do seu consultório, da sua clínica odontológica. Portanto, dedique tempo, atenção, gerenciamento às finanças e busque a ajuda de profissionais especializados quando necessário. Nós, da GPR, somos especialistas em gestão de clínicas e consultórios. E aí, gostou do vídeo? Gostou das dicas? Bora aplicar, colocar na prática. Compartilhe esse vídeo com amigos, com colegas e não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho da notificação e sempre tem conteúdo novo. Toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal. Beleza? Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Valeu!